Meus amores, hoje nós vamos realizar a atividade do livro Apps de Matemática, tá? Da página 18 até a página 20. Aqui ele passa assim pra gente, que nós vamos realizar a representação, composição e decomposição e leitura dos números até 999. Usando o material dourado, observe essas imagens. Aqui, lá na página 219, só para deixar claro, tem aqui uma representação desse material aqui que nós vamos utilizar, tá bom? Que são exatamente essas fichinhas aqui. Aí você lá na página 219 pode já recortar, tá bom? Esse anexo, que é esse aqui, para ficar mais fácil em realizar as suas continhas. Lembrando que no segundo ano a gente já trabalhou com material dourado, né? Então, aqui tem assim, ó, a caixa com 100 canetas. A caixa com 100 canetas vermelhas. Tem aqui o pacote com 10 canetas e uma caneta. Então, aqui a gente tem a unidade, a dezena e a centena, ok? Pergunta aqui pra gente. Marcelo comprou 3 caixas, 2 pacotes e 8 canetas vermelhas avulsas. Veja o número total de cada caneta representado com material dourado. Então, aqui a gente tem as 8 canetas, os 2 pacotes, tá? Que essa barrinha aqui representa 2 pacotes, 10 em cada. E cada bloquinho desse representa 100 unidades. Então, são 3 caixas. Então, 100, 200, 300, 20 e 8. O número de canetas, ó, 328. Quando a gente vai fazer a decomposição dos números, o que é a decomposição? É simplesmente separar esses números. A gente coloca o 328, que é igual a 300 mais 20 mais 8. Então, a gente põe aqui, né, a unidade, a dezena e a centena. Como que nós realizamos a leitura desse número? 328. Ó, o número 328 tem 3 algarismos. Observe que a posição de cada algarismo no número é muito importante. Então, aqui, ó, 8 é o valor posicional do 8. 8 unidades é o valor do 8 aqui na unidade. Dezena, quando a gente fala dezena, é quantidade de 10. Então, a gente vai contando sempre de 10 em 10. 2 dezenas, ó, é o que representa o número 20. Então, 2 dezenas, 10, 20. E 3 centenas, a gente vai contando de 100 em 100. Então, é 100, 200, 300, tá bom? Aqui, ó. Indique com quantas canetas Marcelo vai ficar nestes casos. Aqui eu já respondi com os amiguinhos que estavam aqui em sala, tá? Mas eu vou fazer com vocês para explicar, ó. Se comprar mais 2 pacotes de canetas, então aqui, ó, lembra que 2 pacotes a gente conta o quê? De 10 em 10. Então, mais 2 pacotes, ele vai ficar com 20. Então, a gente vai fazer ali a conta, 328 mais 20. 348, tá? Depois, ele pergunta aqui. Se comprar mais uma caixa e uma caneta avulsa. Então, aqui ele tá perguntando se eu comprar uma caixa. Quanto que tem na caixa? A caixa, ó, com 100 unidades. Então, lá eu fiz, ó, 100 mais 1, deu 101. Depois eu fiz a conta para saber com quanto ele ficou. 328 mais 101. Deu 429. Foi o número que nós colocamos aqui. Aí ele pergunta, se comprar mais 4 canetas avulsas. Aqui a gente fez até de cabeça, porque ele já tinha 328 mais 4, ó, 328. 29, 30, 31, 32. Ficou com 332 canetas. Depois ele passa aqui para o próximo. Marisa comprou 6 caixas, 2 pacotes e 5 canetas avulsas. Veja a representação com material dourado. Aqui, ó, tenho 6 caixas, 2 pacotes e 5 canetas avulsas.
Lembra? Unidade, dezena e centena. Tá perguntando qual o número que indica quantas canetas Marisa comprou. Então, a gente faz aqui, ó, 5 unidades, 2 dezenas e 6 centenas. Vai dar 625, tá? Vai falar, professora, não tô entendendo. Lembra que a gente pode fazer sempre a casinha. Com a unidade, a dezena e a centena. E nessa casinha a gente coloca os nossos números. Então, quantas são as unidades? 5. Quantas são as dezenas? São 2. E quantas são as centenas? 6. 625, tá? Que é o número que nós colocamos aqui. Quantos algarismos tem esse número? Quantos algarismos tem, ó? 1, 2, 3. Então, são 3 algarismos. Complete o quadro. Aqui foi exatamente o que eu fiz aqui na casinha, ó. 5 unidades, 2 dezenas, 6 centenas, tá? 625. Qual é o valor posicional do algarismo 6 nesse número? Então, o 6 aqui, ele representa o quê? 6 centenas. Quanto que é 6 centenas? Só contar. Lembra que aqui a gente conta de 100 em 100, aqui de 20 em 20, perdão, de 10 em 10. Então, aqui, 6 centenas, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, o valor posicional do algarismo 6 no número, ele equivale a 600. Então, ele representa ali o 600. E o algarismo 5, 5 unidades, ele representa o quê? O 5 mesmo, porque 5 unidades ele vai continuar, tá? Como é a decomposição desse número em centenas, dezenas e unidades? Então, aqui é a decomposição. A gente sabe que tem 625 e 625 é igual a 600 mais 20 mais 5. E como se lê esse número? Você vai escrever 625. Aqui, usando aquelas fichinhas que eu já tinha falado que vai recortar, para poder responder a questão 2, tá? Ó, relembre o código para representar os números com desenhos de ficha. Use as fichas da página 219 do meu bloquinho, que tá lá no final do caderno. Aqui, ó, o quadrado no bloco representa centena. A barra representa 10 unidades. Então, aqui é uma dezena. Uma dezena, uma barrinha tem 10 unidades. E aqui, ó, o círculo ou quadradinho, como você preferir, vai representar sempre uma unidade. Agora veja o número de alunos do período da manhã da escola em que Laura estuda, representado com desenhos de ficha e complete. Então, aqui a gente tem 2 barrinhas de centena, tem 4 dezenas e, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Que número será esse? Ó, será que a gente consegue fazer esse número? Lembra? Faz a casinha se você não conseguir, tá? Unidade, dezena e centena. Aí pode fazer até aqui embaixo. São quantas unidades? 8. São quantas barrinhas de dezena? 1, 2, 3, 4. São 4. Mas se eu sei que cada barrinha dessa tem 10, a gente pode contar de 10 em 10, né? 10, 20, 30, 40. Ou você pode ir contando, assim, 10 mais 10 mais 10 e mais 10. Que também vai dar 40, tá? E aqui, ó, são 2 barrinhas de centena. Ou eu conto 100 mais 100, ou faz a continha, tá? Ó, 100 mais 100, 200, fazendo de cabeça. Ou eu posso fazer a continha, 100 mais 100, que eu sei que vai dar 200. Então, aqui eu tenho 200 mais 40 mais 8.
você pode somar, ou lembra que aqui no caso esse número tá já com a decomposição. Ó, 248. Na decomposição a gente vai fazer exatamente isso aqui, ó. Separar 248. Então é 200 mais 40 mais 8. E como que a gente lê esse número? 248. Você vai escrever aqui. 248. Eita, quase que não vai. Aqui na 3 eu vou deixar vocês fazerem, tá? Lembra de usar o unidade, dezena, centena. Tá com dúvida? Faz a casinha, tá bom? E qualquer coisa é só me chamar.